Nós estamos começando uma nova lição esse trimestre. Ela é extremamente importante, que ela fala a respeito da missão de Deus, que é a minha missão. Então, existe uma missão, e essa missão, inicialmente é de Deus. Mas no momento em que eu aceito e eu me torno um cristão, por definição, automaticamente, essa missão passa a ser minha missão. E às vezes eu fico me perguntando que papel eu tenho desempenhado na missão. Qual é o papel que me cabe? E eu acho que todo cristão deve fazer essa reflexão diariamente, não é? Que papel me cabe? Todo dia de manhã eu acordo e falo, Senhor, me ajuda a eu ser uma bênção pelo menos para uma pessoa. É a minha oração. Eu nunca pedi para Deus, me dá dinheiro, Deus me dá poder, Deus me dá... Estou falando isso, mas todo dia eu falo, Senhor, me dá que eu possa ser uma bênção, pelo menos na vida de uma pessoa. A segunda coisa que eu peço a Deus é falar, Deus, o Senhor sabe, eu vou interferir diretamente na vida de pessoas. Me dá sabedoria. Então, eu acho que essa deve ser a nossa ideia, não é? Toda vez que uma estrutura é montada, uma empresa é montada, existem 3 pontos que se firma, que é a missão, que é a visão e que são os valores. A missão é aquilo que você se propõe a fazer. Essa é a missão. E a missão com relação ao que nós vamos estudar neste trimestre está em Mateus 28, 18. Para que haja uma interação, alguém poderia ler para mim Mateus 28, 18, faz favor? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode continuar? Continuar, por favor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode ver? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse versículo, nós temos 2 pontos estabelecidos. O primeiro ponto estabelecido é a missão. Qual é a missão? Ide, fazer discípulos, batizar e ensinar. 3 são os pontos da missão. Depois da missão, outro conceito que tem em toda organização é a visão. A visão é o seguinte: quais são os meus planos a longo prazo com relação a esta missão? O que nós pretendemos a longo prazo com esta missão? E aí diz, em primeiro lugar, a missão é fazer discípulos. Mas a longo prazo, porque essa missão começou num pequeno local, em Israel, e a partir dela, ela cresceu. Então, a missão é ide a todas as nações. Então, a visão da missão é fazer discípulo a todas as nações. O século XIX e o início do século XX se caracterizaram pelos grandes projetos missionários. A África, a Ásia, a Oceania a América do Sul, foram evangelizados num grande esforço nessa época, século XIX e XX. O terceiro ponto de uma estrutura é com relação aos valores. Valores são os princípios que você vai usar para você cumprir a missão. E é interessante, eu gostei muito da figura da primeira página, que fala 4 valores. E com certeza esses são os valores
da nossa missão, que é justiça. Restaurar a justiça. Eu sempre brinco com o paciente que vai fazer endoscopia, então a paciente está deitada, eu falo, você está com fome? Você está com sede? Porque eles estão em jejum. A maioria fala sim. Tem alguns que falam não. Daí eu falo assim, bom, pelo menos se você não está, mas pelo menos conforme diz, fome e sede de justiça você deve estar, não é? Invariavelmente eles falam sim. Então, o primeiro ponto da missão é o seguinte, é que ela vem para que seja restaurado a justiça. O segundo ponto, ela vem para que seja apresentada para o mundo a graça. O terceiro vem para que seja apresentado o amor que vai fazer com que a justiça e a graça sejam implantadas. E no final, vai nos levar novamente à eternidade. Essas são as funções. Agora, dentro disso aqui, ainda em Mateus 28, existe um conceito básico assim, tá bom, a missão. E como é que eu sei que nós vamos cumprir a missão? E lá diz, tem a promessa, porque eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Aqui firmada a missão, aqui firmada a visão, aqui firmada a grande comissão. Mas ainda tem 2 pontos, que são qual é a motivação e qual é o objetivo. Qual é a motivação, qual é o objetivo da nossa comissão? Isso a gente encontra em João 3,16. A primeira motivação é o amor. O amor de quem? De Deus. Ele nos amou primeiro. E o que ele quer? Que ninguém pereça, o objetivo, mas tenham a vida eterna. Então, a nossa comissão é baseada em fazer discípulos, pregar, orientar. A nossa visão é o máximo possível. E às vezes eu penso, janela 1040, meu pai, qual a minha relação com a janela 1040? Pessoalmente, eu não posso fazer nada. Mas aí entra numa das formas em que nós podemos ajudar. Eu ajudo as pessoas, a minha missão é com quem eu convivo. Em primeiro lugar, meu lar. Em primeiro lugar, meu lar. Segundo lugar, no lugar em que eu trabalho. Em terceiro lugar, os recursos que Deus me dá. Eu não posso ir para a janela 1040, mas há pessoas que se dispõem a ir. Mas elas precisam de recurso. E aí entra a nossa parte, e entrar com recurso também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem pode definir para mim o que é vida? Não sei se tem alguém da área biológica, mas pode que não tenha, mas não importa. Mas cada um de nós... O que é vida? Fala, Nelson. Vida, para mim, é simplesmente o sopro. Deus fez o boneco e soprou na sua narina, e ele foi ser vivente. A hora que o indivíduo dá o último sopro, ele não é mais um ser vivente, não vai respirar mais, ele não é mais um ser vivente. Nelson, conceitualmente eu concordo com você. Eu estava pensando, né? Puxa vida, nem todo mundo vai entender o conceito dentro da parte de ciências biológicas. Eu falei, talvez alguém que trabalha com TI vai dizer o seguinte, que vida nada mais é do que a energia e o software rodando na máquina. Então, a parte conceitual é perfeita. Eu tinha um professor de medicina que falava o seguinte, vida não se define. Vida não se define. Por que não se define? Uma pessoa descerebrada. O cérebro, mas o coração está funcionando, o pulmão está funcionando, o tronco cerebral que comanda as funções básicas está funcionando. Existe vida. Eu vou fazer uma outra conceituação.
Quem é Deus? Quem é Deus? Gente, não preciso ter medo de responder. Eu não sou professor. Quem é Deus? É exatamente isso. Por que a gente não consegue definir vida? Porque vida é um atributo divino. Eu consigo definir Deus? Não. Eu consigo definir coisas de Deus. Eu consigo caracterizar qualidades de Deus. Deus é amor, Deus é eterno, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é imutável, Deus é transcendente, Deus é imanente. Ok, mas defina Deus. Se eu perguntar para vocês, definam para mim uma cadeira. Todo mundo vai falar uma estrutura de 4 pernas, uma base e um encosto. Pronto, você definiu a cadeira. Ninguém vai falar para mim, o que é uma cadeira? Ah, é um lugar onde você senta. Não, vocês definem. No entanto, Deus nós não podemos definir, assim como a vida nós não podemos definir. Deus, ele se revela a nós. Existem 2 formas de revelação de Deus. A primeira revelação é a revelação geral, que está em Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as obras da sua mão. Um dia anuncia outro dia, uma noite revela outra noite, não é? E o que eu acho maravilhoso é o seguinte, que diz o seguinte: apesar dessa revelação, não existe linguagem, não existem palavras, não há som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A revelação de Deus é um silêncio que ensurdece. Em Romanos 1, que a gente leu, que a gente já estudou também e que o Júnior apresentou maravilhosamente, né? É a mesma coisa. Deus. Só que a revelação de Deus geral, que é a revelação na natureza, mostra os atributos de alguém poderoso, alguém criterioso, alguém harmonioso, alguém amoroso, mas não revelam o caráter de Deus. Eu posso fazer uma inferência, tanto que dizem que toda a inferência que se faz da figura de Deus através da natureza são inferências filosóficas. E por isso é complicado. A verdadeira revelação de Deus acontece na Escritura, porque é feita uma apresentação cognitiva, ou seja, que eu tenho capacidade de entender através de uma linguagem humana. Vocês e eu, nós entendemos a linguagem humana. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, porque todos nós falamos português. Então, Deus, a sua criação, a atuação de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho é compreendido por nós de uma forma extremamente limitada através das Escrituras. Por mais que nós estudemos a respeito de Deus, por mais que nós busquemos a Deus, por mais que nós lutemos por Deus, nós vamos ter uma conceituação extremamente limitada de Deus. Porque Deus é amor. Você consegue conceituar o que é amor? Eu falo assim, alguém vira para mim e fala, Elmer, então digamos uma pessoa que, budista, entra no meu consultório e fala, aliás, tive uma experiência muito interessante. Uma vez eu operei uma paciente, era filha de uma instrumentadora do principal cirurgião plástico aqui de Campinas. Daí ela chegou para... a mãe dela pediu que eu operasse a filha dela,
Eu fiz a cirurgia, era uma cirurgia de não muito risco, mas complicada. Eu operei ela de manhã cedo, daí à tarde ela teve um sangramento muito grande, eu voltei para reoperá-la. Eu a reoperei, foi tudo bem. Uma semana depois ela voltou ao meu consultório, aqui em Hortolândia. Ela virou para mim e falou assim, doutor, quem era aquela pessoa que estava na sala de cirurgia? Estava todo mundo de azul, mas aquela pessoa estava de roupa amarela. Eu falei, não, não tinha ninguém de amarelo. Todo mundo usava azul. Ela falou, não, tinha uma pessoa de amarelo. Eu falei, desculpa, estava todo mundo de azul. Na outra semana ela voltou para o meu consultório em Sumaré. E eu, atrás da minha cadeira, eu tenho um quadro. Assim que ela entrou, e essa moça era budista. Assim que ela entrou, ela falou, doutor, ó, de amarelo. Ele que estava lá. Então, às vezes, Deus se manifesta de uma forma que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas Deus se manifesta. Deus, quando criou esse mundo, pois não. Obrigada. Só essa sua experiência me remeteu a uma experiência contada pelo pastor Rodrigo, acho que foi o pastor Rodrigo, de Helen Keller, aquela moça que... Cega, surda e muda. Exatamente. E ela teve essa tutora, essa instrutora, acho que Sullivan, que Sullivan. foi dando orientações a ela, e num certo momento, Sullivan contou para ela sobre Deus, e explicou as maravilhas de Deus e o que era Deus, e Sullivan teve a oportunidade de dizer, eu já o conhecia no meu silêncio. Então, situações extremas, como essa, por exemplo, que não há explicação, que não há definição, e a pessoa consegue ter essa vivência com Deus. Então, muitas vezes não há como se traduzir, não há como se definir, não há como nada, mas é uma vivência, é uma coisa, um sentimento transcendente. Ele existe independente da nossa capacidade, independente das nossas condições, independente do que a gente possa oferecer ou estabelecer como vínculo de relação entre eu e Deus, independente da minha capacidade. Deus existe, Deus se manifesta e a gente escolhe, como esse caso que o senhor acabou de contar. É isso. É exatamente isso. Então, Deus, ele tem uma capacidade de agir. Só que Deus não age sempre da mesma forma. Mas Deus procura, a missão é de Deus, Deus procura. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus voltou ao paraíso. E ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Onde estás? Eu achei interessante um comentário no comentário da lição que diz o seguinte: quando Deus faz uma pergunta, ele nunca está à procura de uma informação, porque ele já tem, ele já sabe. Uma das características de Deus é a onisciência. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo do passado, sabe tudo do presente. E dentro da onisciência existe a presciência. Deus sabe o futuro. Existe uma frase que eu li que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte: Deus sabe exatamente as escolhas que serão feitas livremente por pessoas que ainda não nasceram. É incrível, quase não.
É impossível entender. Como Deus sabe as escolhas que um ser humano vai tomar de forma livre, um ser humano que ainda nem veio à existência. Esse é Deus. Deus é amor, e dentro do seu amor ele fez a criação. No princípio era Deus. Que princípio era esse? A eternidade. Existia apenas Deus. Não existia matéria, não existia energia, não existia tempo. Existia Deus. E por um ato de amor, Deus pôs no seu coração, idealizou a criação de um universo. Então, esse universo que nós temos partiu da mente de Deus no momento quando nada existia. E é dito que naquele momento, quando nada existia, quando Deus se propôs a criar alguma coisa, ele já pôs dentro do coração dele o seguinte: se um dia a criatura se perder, eu morro por eles. Ou seja, nessa semana, eu ouvi 2 reels do Papa. O primeiro reel dele foi o seguinte: ele falou, não me pergunte por que Jesus morreu na cruz. Eu não tenho essa resposta. Vocês podem procurar que tem. Eu não tenho essa resposta. Eu, como teólogo e como filósofo, posso dizer para vocês o seguinte: não existe sentido pelo fato de ele ter morrido na cruz. O líder da maior religião cristã mundial. A segunda declaração dele, ele pegou um crucifixo e ele mostrou assim: vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a prova do fracasso de Deus. Quando nós entendemos que antes que tudo fosse criado, Deus resolveu, por amor e livre-arbítrio, criar. E criar o quê? Seres autômatos? Não. Criar seres independentes, que têm autodeclaração, que têm autodiscernimento. E ele falou o seguinte: vou criar por amor esses seres. E se por um motivo eles se perderem, eu vou e morro por eles. Esse é uma coisa extremamente difícil de nós entendermos, não é? Na criação, Deus concretizou o projeto teórico que ele tinha de fazer seres relacionais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus por sermos seres relacionais. Por que a maioria das pessoas mora em cidades? Por quê? Nós somos relacionais. Eu preciso de vocês, vocês precisam um dos outros, sabe? Ainda essa semana eu fui jantar com 2 amigos e um deles falou: o fulano aqui, ele é um cara que precisa de gente. Ele gosta de gente. Então, nós somos relacionais. Deus nos fez assim. O segundo motivo da criação é o seguinte: ele tornou a história possível. Só existe história porque existimos nós. E o terceiro ponto, ele tornou a providência divina necessária. No momento em que Deus criou, ele obrigatoriamente teve que criar a providência, caso esses seres criados viessem a se perder. E um ponto interessantíssimo do ponto de vista relacional: no momento em que Deus criou, fez a criatura, naquele momento ele se limitou. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. A onipotência de Deus se perdeu em relação às criaturas quando chega no meu livre-arbítrio.
E aí, o que Deus fez? Ele criou 3 marcos importantes no relacionamento. O primeiro marco foi o sábado. Deus convivia com a humanidade criada diariamente. Mas ele separou um tempo, 24 horas, daquela criação para ter um marco especial. Deus, ele estava presente no povo de Israel, mas ele pediu que fosse construído um templo para que ficasse claro para eles. A nuvem de dia, a nuvem de fogo à noite, para que ficasse claro a presença de Deus no meio deles. E Deus mandou o seu filho para que encarnasse e em 3 anos e meio mostrasse a nós, de uma forma mais clara, o verdadeiro caráter de Deus. Às vezes eu me pergunto, não sei quantos de vocês já tiveram problemas e falam, meu Deus, como eu gostaria que o Senhor me falasse pessoalmente, a pedra purinha em Tumim, me fala. Quantas vezes a gente parece que não tem essa resposta, não é? A gente fala, por que Deus não se manifesta mais? Talvez que se Deus se manifestasse mais, fosse mais fácil. Mas o grande problema é que nós somos o fator limitador de Deus. Deus já conviveu com o ser humano diariamente, presencial. Não deu certo. Não por causa de Deus. Deus já mandou os profetas que falavam diretamente. Não deu certo. Deus morou no meio de um povo, mandando maná diariamente, presença visível diariamente. Não deu certo. Deus mandou o seu filho, viveu, e a nossa raça matou ele. Não deu certo. Não por causa de Deus, não por causa da limitação de Deus, mas por causa da dureza do meu coração. Então, dentro disso, qual é o escopo da lição? Como Deus está limitado, Ele usa os seus servos, nós, o seu povo, para fazermos aquilo que Ele teoricamente está limitado. Se Deus abençoar de uma forma bem específica, Ele vai ser acusado de ser sectário. Então Deus faz com que eu e você estejamos no lugar dele. Primeiro, para apresentar o evangelho. Segundo, para mostrar a todos o que o evangelho é capaz de fazer por nós. Terceiro, para que nós possamos ser bênçãos, não só do ponto de vista de eternidade, mas em termos de presente. É por esse motivo que Deus nos escolheu. E eu vou terminar lendo aqui o que eu encontrei na Enciclopédia Adventista, que diz o seguinte: em primeiro lugar, a presciência de Deus não realiza o futuro, apenas a prevê. Então, a única predestinação que existe é que você e eu somos predestinados à salvação. É a única predestinação. O fato de Deus conseguir ter presciência do que vai acontecer, isso não quer dizer que seja uma predestinação. Ele prevê. Deus age na história da humanidade de uma forma não impositiva. Eu me lembro muito bem, tempos atrás, quando o Brasil estava para entrar numa situação e várias pessoas chegaram no meu consultório e falaram o seguinte: Deus é maior, Deus ele não vai permitir que isso aconteça. E eu pensei, Deus permite, Deus respeita a minha vontade, Deus respeita a vontade nossa. E às vezes as coisas não vão exatamente como Deus queria que fosse. Mas no final,
Deus converge todas as coisas para si. E no final, vai dar certo. Então, aqui está o que eu encontrei na enciclopédia. Atividade presencial direta. As intervenções diretas de Deus na orientação da história humana incluem a revelação da sua vontade por meio dos profetas, dos atos miraculosos e da missão da igreja. Deus não pode interferir de forma direta. Mas como é que ele informa? Como é que ele interfere? Através de profetas que chamam a atenção, que trazem a mensagem direta. Através de milagres que Deus faz em determinadas circunstâncias. Quem determina os milagres de Deus não sou eu, mas Ele. E por fim, o que é mais importante, a missão da igreja. A intervenção direta de Deus, por fim, culminará com a sua extrema obra estranha, que é a ira divina. Quando tanto na história humana, em toda a sua extensão, como a erradicação escatológica do pecado do universo. Então, essa vai ser uma atuação direta de Deus. E segundo, por causa da inteligente e voluntária submissão do crente a Ele e à vontade de Deus, nenhum controle é necessário. Toda vez que nós nos submetermos, toda vez que nós nos entregamos à vontade de Deus, não existe necessidade de controle. Quando a comunidade de discípulos, a igreja, toma forma, acaba se tornando um instrumento no mesmo processo que a trouxe à existência. A realização desse propósito é a missão da igreja e a sua razão de existir como entidade corporativa. Ou seja, existe uma missão. Qual é a razão da sua existência? Qual é a razão da minha existência? A razão da minha existência é comer? A razão da minha existência é ganhar dinheiro? Ter riqueza? Conseguir comprar alguma coisa a mais? A razão da minha existência é ter poder? Qual é a razão da minha existência? Qual é a razão da sua existência? Para que e por que você vive? Esse é o ponto. Por que fazemos parte de uma igreja? E qual é o papel da nossa... Qual é o nosso papel na missão? Isso é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Ok? Gente, obrigado pela paciência de vocês. Que Deus permita que nós entendamos isso. Na quinta-feira, então, na introdução, quem leu a introdução da lição vai ver que toda a lição, na quinta-feira, vai estar o centro, a ideia da lição. Então, se você às vezes não conseguir ler a lição inteira, pelo menos quinta-feira, para você entender o propósito. E na quinta-feira dessa semana diz que Deus foi preparar um lugar para você e para mim. E se não fosse, ele teria dito. Mas ele falou, não, eu vou preparar. Então existe um lugar para você, existe um lugar para mim. E existe um lugar preparado para as pessoas que entram em contato comigo. Cabe a mim dizer a elas e apresentar o amor de Deus com relação a isso. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus. Senhor Deus, nós somos extremamente limitados. Eu sou extremamente limitado. Nós não temos a verdadeira noção de quem o Senhor é. Nós não conseguimos quantificar o tamanho do seu amor. E muitas vezes, Senhor Deus, nós estamos equivocados nos nossos conceitos, preceitos e, sobretudo, nas nossas escolhas. Querido Deus, que o Teu Santo Espírito impacte a nossa vida diariamente, a cada momento, para que a gente sempre escolha estar ao Teu lado. Ser com as nossas famílias, ser com os nossos filhos, ser com os nossos netos. Nós suplicamos por isso, Senhor Deus.
E ajuda-nos, Senhor Deus, que nós entendamos e cumpramos a nossa parte na missão, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.